Como parar de se anular dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua vida e trabalhar as suas emoções de uma maneira saudável. Olá, meu nome é Lilian, sou terapeuta holística. A gente vai falar dessa anulação que as mulheres se colocam, essa anulação, esse sacrifício de muitas vezes não se posicionar, com medo de desagradar as pessoas, com medo de desagradar familiares, mãe, pai, irmãos, filhos, adultos. Porque sim, gente, tem muitas mães que estão se prejudicando por causa de filhos adultos. E esse medo de desagradar, esse medo faz com que ela se anule, ela se coloque em último lugar na vida dela. E aí as emoções vão aparecer. Ansiedade, insônia, irritação, explosões emocionais, choro, raiva contida, que muitas vezes a gente não tem coragem de falar. A gente se tranca no quarto, a gente chora escondido. Por quê? Porque a gente não está tendo coragem de se posicionar com aquelas pessoas que aproveitam da nossa bondade, do nosso amor, para extrapolar limites. Limites. O amor tem que ter limites. Não existe você não se posicionar sem desagradar alguém, não desagradar, na verdade, né? Porque essa necessidade de não desagradar ninguém é uma dificuldade emocional, é uma carência. E ela tem que ser tratada. Você tem que aprender a desagradar as pessoas. Porque quando você tem medo de desagradar, você se desagrada. Você fica presa. Ah, mas o que o outro vai fazer? O que o outro vai achar? Vai ficar com raiva de mim? Vai me chamar de ruim? Seja ruim. Porque muitas vezes você se sacrificou uma vida toda por essas pessoas. Você fez o seu melhor. Só que no processo você se esqueceu. Esqueceu da sua saúde física, da sua saúde emocional. Você está cheio de estresse, ansiedade. E ninguém está vendo. Ninguém está sabendo. Porque você não fala. Você tem medo de se posicionar. Você tem medo de falar para as pessoas que não está aguentando mais. Que você quer mudar. Que você quer mudar essa relação. Às vezes você quer terminar uma relação também. Você já tentou tudo para aquela pessoa. Você já tentou 1000 vezes conversar, mudar a pessoa, salvar a pessoa. Seja ela quem for, pode ser o seu marido, pode ser o seu filho, pode ser a sua mãe. A dependência emocional hoje é um dos problemas piores dentro do amor. Dentro de você honrar as suas relações. Eu falei isso num vídeo no Instagram. Que as pessoas querem honrar, tem que honrar pai e mãe. Sim, mas se você está dentro de uma casa onde você só discute com a pessoa, você só se magoa com ela e ela se magoa com você, você está honrando pai e mãe? Não seria melhor você simplesmente não conviver tão diretamente com a pessoa? Porque o que adianta você estar com uma pessoa e você sentir uma mágoa profunda? Eu tive uma cliente que ela simplesmente se sentia mal fisicamente perto da mãe. Era tanta mágoa acumulada, tanta raiva. Só que aquilo não consegue colocar para fora. Não tem. Por isso que eu desenvolvi a minha técnica com o EFT, que é uma técnica já estudada, já consolidada de alívio emocional. De você soltar essas emoções, esses medos, aliando também o conhecimento da psicoterapia, de você se conhecer, saber de onde veio as suas mágoas, os seus medos, o seu medo de muitas vezes estar sozinha, porque é isso que motiva muitas vezes a dependência emocional. Sabe, o apego, aquele medo de você não ter a pessoa do lado, e às vezes você prefere ficar com uma pessoa que te machuca, ter aquele vazio, porque você sente um vazio. E esse vazio que tem que ser preenchido por você mesma. Por você entender que não precisa do outro te preencher. O outro, ele não é o seu tapa-buraco. Às vezes a presença do outro está lá apenas
para te disfarçar, te tirar de você mesmo, para te distrair, sabe? E aquilo você gosta, é viciada no outro, às vezes no problema do outro. Adora procurar um problema para resolver. Adora esquecer a sua própria emoção, por quê? Porque lá na infância ninguém cuidou do seu emocional. E hoje você também não sabe fazer isso. Cuidado emocional de uma forma saudável. Porque hoje as pessoas estão se dopando. Simplesmente tomam o calmante, tomam um remédio para dormir e apagam. Ou consomem álcool e outras drogas. Porque álcool é uma droga, tá, gente? É lícita, mas é uma droga. E é o tempo todo fugindo de si mesmo. Desse vazio, dessa angústia. Daquela criança que se sentiu muitas vezes sozinha, abandonada. Mas você não foi. Só que você se sentia muitas vezes sozinha, sem apoio, sem ninguém para te ouvir, sem ninguém para te dar afeto. Para quando você chorava, ninguém te deu abraço. Seus pais podem ter sido maravilhosos, mas a criança que você foi, às vezes, se sentiu abandonada. Se sentiu sozinha assim. E a gente aqui não está culpando os pais. Não vamos atacar ninguém. A gente aqui vai trazer a sua criança para você cuidar. Juntas a gente vai trabalhar esse auto-amor, esse auto-acolhimento. Essa coisa de estou cansada, estou nervosa. Mas deixa pra lá, sabe? É um auto-abandono. Porque ninguém liga para seu problema, você também não liga, você deixa pra lá. Esse cansaço que você muitas vezes não passa com sono, esse estresse, essa ansiedade, essa dificuldade de dormir, esse cansaço até de conversar com algumas pessoas, porque você já sabe que tem problemas. E aquelas pessoas que trazem problemas delas até no WhatsApp. E você não pode não responder essas pessoas, porque elas fazem um drama. O mundo acaba para elas. Mas você não perturba ninguém. Você tem até o orgulho de dizer, olha, não incomodo ninguém. Mas essa questão, cada vez que você faz isso, você está se anulando. Cada vez que você não se permite olhar para o seu vazio emocional, para a sua carência, para o seu medo, para a sua ansiedade, para o seu cansaço, você está se anulando. E a culpa não é do outro. É porque você não sabe dar limites. Às vezes o outro tem que te perguntar, olha, eu posso ir aí? Eu posso te ligar? E você tem que dizer isso para as pessoas. Hoje eu estou cansada. Por quê? O que tem acontecido, gente? Muitas pessoas estão ficando doentes fisicamente para poder sair do autoabandono. Seu corpo tem que ficar doente fisicamente para você buscar ajuda. Aí chega o médico e diz para você, isso é ansiedade, isso é exaustão emocional. E você fica chocada, né? É emocional. Eu sei porque eu passei por isso esse ano. Uma pressão no peito, eu achava que era falta de ar, que era asma, porque eu tenho asma. E eu fiquei chocada. É ansiedade, é estresse. É você não falar o que você está sentindo. É você aguentar os problemas dos outros, não colocar limites. Tá sempre fazendo. E não ter um momento de silêncio, de autocuidado, de autoescuta, de respirar profundamente. E dizer, olha, hoje eu vou cuidar de mim como a coisa mais valiosa do mundo. Hoje, um mundo que espere. Vou comer a minha comida preferida, vou ouvir um som, vou ouvir um filme, sem pressa, sem ninguém me incomodando, sabe? E aprender a falar, aprender a pedir ajuda das suas emoções, das coisas que doeram, sabe? Hoje o mundo não tem acolhimento, gente. A gente não tem conversa.
é só os outros jogando em cima de você, não tem acolhimento das suas emoções, é difícil. Por isso que a gente vai para a internet. A gente vai para ouvir um estranho às vezes falando. Porque esse estranho parece que tem mais, né, mais compreensão de você do que a sua família. E eu tô aqui para te ajudar. A te ajudar a se libertar do que está doendo. A se libertar desse silêncio. Dessa angústia de estar sozinha, sofrendo sozinha, se anulando. Só que é necessário a gente sair de certos comportamentos, que eu chamo de vícios emocionais. São vícios, a pessoa se viciou naquilo. O vício é a reclamação. Estou sempre reclamando. Eu estou insatisfeita. E é normal a gente reclamar, gente. Não é uma coisa, olha, a reclamação faz parte de uma coisa que está me incomodando, tá me machucando, tem que reclamar. Só que quando vira um hábito, quando eu reclamo de tudo e de todos, é porque eu estou muito insatisfeita, muito triste. Eu não paro de reclamar de tudo. Tudo é negativo para mim. Os outros nunca me entendem. Né? Aí a gente cai para a vitimização. A vitimização é dizer que o outro me machuca, me maltrata e eu não tenho nenhuma força para isso. A vítima, ela se acha, sabe, sem forças para nada. Não que muita gente não seja vítima, às vezes é. Às vezes está sofrendo violência doméstica, às vezes está passando por situações muito ruins. Ainda assim, você tem que entender que você não está sozinha. Você tem Deus, confia em Deus e pede a Deus que te ajude. Ele vai te ajudar através de pessoas, ele vai te ajudar através de vídeos como esse, para te dar força, para te dar essa energia, essa voz, para sair a voz, sai a voz, de se posicionar, de entender que você não é vítima, que você pode sair dessa situação que você está hoje. Você tem o direito. Não importa que o mundo esteja contra você. Às vezes estão. Às vezes vão te criticar. Vão falar que você é errada, que você é ruim. Que antes você era assim, agora você é assado. Antes você não se posicionava, não dava limites. Aí quando você se posiciona, e às vezes é necessário pedir ajuda até policial, né, gente? Porque muitas mulheres morrem, porque vão se posicionar, vão embora. E essa questão, eu espero que você não seja, mas se você for, procure ajuda. Procure ONGs, procure igrejas. Você pode sair disso. Mas tem que ser esperta, gente. Tem que usar a mente, pedir a Deus o que tem que fazer, como tem que sair disso. Porque a vida, ela está seguindo. E muitas vezes você está acumulando todo um ressentimento, toda uma mágoa, toda uma anulação, todo o sacrifício que você faz pelos outros. Os outros vão crescer, os outros vão evoluir. E você nem sabe quem é você. Nem sabe o que você sente. Porque você nunca se permitiu falar. De vez em quando, né, algo sai para fora, né, um choro, uma pessoa que te irrita e você explode. Mas e o que você não está tratando, o que você não está falando? Porque as pessoas muitas vezes elas vão olhar para aquele seu momento emocional e vão falar: você é doida, você é uma surtada. Ainda vão te botar em você a culpa. E assim, gente, por quê? Porque eu não soube dizer o que aquilo estava me causando. Ou estou dizendo para uma pessoa que não está querendo me ouvir. Que às vezes você falou.
você implorou, você disse para a pessoa, para de fazer isso. Para de fazer isso. E a pessoa não quis ouvir. Para de ser assim, você está me machucando. E realmente, tem gente que não quer ouvir, gente. E essa é a questão. Eu tenho que parar de ter essa expectativa em cima das pessoas. Eu tenho que parar de esperar que a pessoa haja como eu. Porque eu agiria assim. Eu ouviria uma pessoa que me pede tal coisa. Mas e o outro? O outro não sou eu. Ele tem o jeito de pensar dele, o jeito de agir dele. Às vezes ele não pode fazer mesmo. Ele não tem capacidade para aquilo. Ele não quer mudar. E não adianta você, muitas vezes, pedir para Deus mudar a pessoa. Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas. As pessoas só mudam se quiserem. Então não seja essas pessoas que delegam para Deus a sua vida. A sua vida é escolha sua. Porque as pessoas que estão na sua realidade, na sua vida, são escolhas suas. Não foi ninguém que colocou ali. E mesmo que tenha colocado, às vezes aquelas pessoas são um aprendizado. O pai, a mãe, são um aprendizado. E às vezes a pessoa vai te ensinar com o oposto. Tipo, por exemplo, a minha mãe me ensinou a me valorizar o oposto, porque ela nunca me valorizou. Ela sempre ficava me criticando muito. Criticava tudo que eu fazia. Então eu tive que aprender a me valorizar no contraste. Porque imagina se ela sempre me elogiasse. Eu tive que aprender o oposto. Entender a fazer o oposto. Entender que muitas vezes ela, do jeito errado dela, ela estava me amando. Que aquilo não é um ataque. Que aquilo era só o jeito torto de talvez uma dependência emocional, deixar assim, essa pessoa vai ficar sempre do meu lado, eu não vou deixar ela pensar que ela é muito boa. Não vou deixar ela pensar que ela é uma pessoa legal para ela sair de perto de mim. Que a minha mãe tinha essa coisa de querer ela só para mim, né? Então, muitas vezes os pais, por dependência emocional, por problemas emocionais, do amor que está doentio, eles criam situações que no fundo são apenas medo de perder aquele filho, aquela filha. E até a gente entender isso, demora muito. Eu só entendi minha mãe quando ela faleceu. Por que ela fazia as coisas? Ela nunca me elogiava, mas ela elogiava lá com os outros. Ela tinha orgulho de mim, mas ela não queria que eu soubesse. Porque se eu soubesse que eu era uma pessoa inteligente, boa, eu podia sair de perto dela. Então era um tipo de amor que podia ser considerado tóxico, né, gente? Muitas vezes tem gente que se relaciona assim com o esposo que nunca elogia a sua esposa, que nunca é carinhoso. Aí quando ela vai embora, aí ele fala, poxa, você faz muita falta. Porque é assim, né, gente? A pessoa muitas vezes valoriza quando a pessoa vai embora. Porque quando estava ali, era só xingamento, desrespeito, humilhação. Quando estava ali, e tem tanta gente assim, gente. Tanta gente desequilibrada nesse nível. São pais assim, são filhos assim. Que muitas vezes fala esse tipo de coisa. Mas no fundo amam as pessoas, só que estão um desequilíbrio tão grande que machucam os outros. Porque a outra pessoa vai se sentir muito. Ai, porque se eu der tanta confiança, a pessoa vai me deixar. Quantos homens não fazem isso com as mulheres? Rebaixam elas, dizem que elas não vão conseguir ninguém porque tem filho. Dizem que estão feias, velhas, acabadas. Ninguém vai te querer. Sabe por quê, gente? Porque essas pessoas são inseguras. Elas não se amam, elas não se respeitam.
Elas têm tanto medo de perder a companheira que eles acabam com a autoestima delas. E muitas mulheres estão com a autoestima baixíssima. Porque ouviram todo esse tipo de coisa dos pais, ouviram da igreja, ouviram dos maridos, que ninguém gosta de você, que você é assim, que você é assado. E a gente vai crescendo com uma baixíssima autoconfiança, a ponto da gente acreditar no que essas pessoas desequilibradas falaram pra gente. E aí, por isso que você tem que aprender a se conhecer, conhecer o que é seu, o que você trouxe dos outros, trouxe da sua família. Às vezes uma insegurança, um medo absurdo, uma falta de confiança. Você não confia nas pessoas, porque sua família, você não tinha confiança. As pessoas não cumpriam a palavra. Seus pais não te davam segurança às vezes. Eram pessoas que faziam uma coisa e falavam outra, ou vice-versa. Era aquele pai ausente, aquela mãe que muitas vezes pegou uma coisa sua, um segredo seu, e espalhou para todo mundo. Te maltratou por alguma questão totalmente absurda. Por causa de um namoradinho, por causa de alguma coisa que aconteceu. Ela não soube lidar. Sabe, essas mágoas, elas vão minando de pouco em pouco a confiança que você tem em você mesma. A questão até de amor, que você acha que isso é amor. As pessoas te colocarem para baixo, te criticarem, elas falarem coisas absurdas para você, simplesmente como se fosse nada, porque são seus parentes, seu pai, sua mãe. Mas você não pode responder, você não pode contestar. E você não pode nem questionar se aquilo é real, porque a pessoa diz que te conhece e diz: você é assim, você é isso, e você acredita. Por isso é tão importante trabalhar a autoestima, trabalhar o autoconhecimento. Então, buscar essa validação que às vezes você nunca teve. Porque as pessoas estavam sempre olhando para os seus defeitos, ou criando defeitos que você não tinha, dizendo que você era louca, que você era respondona, que você era uma pessoa ou muito quieta também, que ficava na sua para não ter problema, aí chamava você de sonsa. Todo tipo de apelido negativo, de julgamento, que faz hoje você não se validar, não olhar para o seu emocional, não cuidar de forma bondosa com você. Se você é uma pessoa dessa que já ouviu muito dos pais coisas horríveis, dos pais ou de qualquer pessoa, dos avós, sabe? Coloca aí nos comentários para poder engajar o nosso vídeo. Fala para mim, manda uma mensagem para eu poder entender, porque nem tudo que as pessoas te disseram era verdade. Na verdade, na maioria das vezes era só o ponto de vista delas, não era verdade. E por causa disso você não se olha, você não se valida, você esconde as suas emoções para não atrapalhar os outros. A sua irritação, o seu estresse, né? Você esquece de você mesmo. A partir de agora faça diferente. Saia da reatividade. Entenda a pessoa que está na sua frente. Se vale a pena falar mais com essa pessoa. Se vale a pena se afastar dessa pessoa. Saia da reclamação, da vitimização, da necessidade de controlar o outro. De dizer: olha, eu vou fazer alguma coisa para mudar esse outro. Porque é o que muitas mulheres ficam tentando fazer. Uma técnica, alguma coisa, para eu convencer o outro a ser do jeito que eu quero. Só que essa pessoa não quer isso. Tem gente que faz até magia para convencer o outro a ser aquele perfeito, aquela coisa que o meu ego quer. Porque isso não é amor. Você usar magia, você usar até a fé para dizer: olha, Deus, você tem que mudar a pessoa. Tem que cair alguma coisa, uma situação acontecer com essa pessoa. Porque tem muita gente que acontece. A pessoa, o marido fica doente, aí ela simplesmente vira salvadora, claro. Mas você quer uma pessoa com você só porque ela está doente?
Uma pessoa que te valoriza só porque você virou enfermeira? Ou você quer uma pessoa que esteja bem e no bem dela ela te trate bem também? Porque eu não quero ser enfermeira só para eu me sentir valorizada. Porque é óbvio que a pessoa vai te valorizar se você cuidar dela. É óbvio. Muitos maridos voltam quando estão doentes. Quando tudo deu errado para eles, aí eles pedem, olha, ajuda. A pessoa que muitas vezes eles maltrataram, xingaram. Aí valoriza. Porque, né, tem a questão do casamento na saúde e na doença. Até que a morte os separe. Mas será que você precisa esperar o outro ficar doente? Ou o outro ter algum problema para ele te valorizar? Ou você pode fazer isso? Se você não sabe como fazer isso, como se posicionar, precisa de uma ajuda, venha fazer um atendimento comigo de alívio emocional, de orientação terapêutica para sair dessa situação. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like, interaja, né? Dê o seu comentário aí embaixo. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer.